Olá, querido, graça e paz. Amém? Bom dia, vida para você. Bom dia, vida. Que Deus encha a sua vida de graça, de paz, de amor, de alegria, de esperança, de uma forma muito especial e poderosa. Estamos falando sobre o Espírito Santo. Estamos uma semana aí sem gravar. Estamos voltando a gravar. Amém? Muita coisa para fazer. Às vezes, como sem tempo. E nós já falamos sobre o Espírito Santo, algumas mensagens, vamos continuar, porque o tema sobre o Espírito Santo é um tema muito grande, muito longo. Por exemplo, se nós formos falar mesmo, e eu quero continuar a falar, eu sinto de Deus e do Espírito, continuar falando sobre o Espírito Santo, porque parece que nós esquecemos de muitas coisas, ou aprendemos muitas coisas erradas. Não que eu seja o dono da verdade, longe de mim, eu não sei nada. Cada vez que aprendo, entendo e compreendo que nada sei. Eu preciso mais ainda, eu preciso dele, do Espírito Santo. Mas nós tratamos ele de muitas formas erradas. Aprendemos muitos jargões, muitas crendices e muitas religiosidades em relação ao Espírito Santo. Mas se nós formos estar dentro da palavra, estudar, nós vamos encontrar alguns temas sobre o Espírito Santo. Por exemplo, nós vamos ver o Espírito Santo no Velho Testamento. Como que ele agia no Velho Testamento? É igual ao Novo? Não, é diferente. Nós vamos ver também o Espírito Santo e Jesus, o Jesus e o Espírito Santo. Jesus, embora fosse 100% homem, 100% Deus, Jesus tinha um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Ele sempre estava orando e buscando a Deus. Ele era direcionado e conduzido pelo Espírito Santo. Nós vamos também falar de um tema muito complexo chamado o batismo no Espírito Santo e provas genuínas desse batismo. Né? É preciso ser batizado com o Espírito Santo? O que é batizar com o Espírito Santo? O que é receber? Nós vamos entender também sobre a doutrina. Existe uma doutrina chamada doutrina do Espírito Santo. Como existe doutrina dos anjos, doutrina e tantas outras coisas, quando você vai estudar teologia. Nós vamos falar sobre dons espirituais para os crentes. Nós vamos falar de dons espirituais para a igreja. Existe para os crentes, para os cristãos e para a igreja. Agora, o mais bonito de tudo isso é que certa vez eu estava estudando, falando, meditando, e ele falou comigo a seguinte frase, eu até anotei aqui, ele disse, ó, eu não quero que você fale de mim, mas quero que você ande comigo e me conheça. Porque é muito fácil fazer isso que eu estou fazendo com você. Basta eu estudar a palavra, pegar uma Bíblia dessa, por exemplo, que eu tenho aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ó. King James. Eu ganhei de presente da minha filha Rebeca. Beijo, Rebeca. Essa Bíblia tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Você vai estudar, vai ganhar um conhecimento natural. Eu tenho uma outra Bíblia ali guardada, uma Bíblia antiga, que eu ganhei em 1996, assim que saiu a Bíblia Pentecostal, capa dura. Lá no Maranhão, um irmão comprou essa Bíblia. E eu era apaixonado, doido para comprar, não tinha condições. No final, no dia de voltar, do Maranhão para o Rio, ele me presenteou com aquela Bíblia. Ali também traz muita coisa. Muitos comentários bíblicos. Tem outros comentários bíblicos. Então você vai adquirir conhecimento, vai adquirir através do estudo. Mas o que ele quer mesmo não é que a gente fale dele, mas é que a gente conheça. Quantas vezes a gente fala e prega do Espírito Santo que é fácil, mas não conhece ele? Quantas vezes é fácil falar dos dons, mas é difícil manifestá-los? É fácil falar dos frutos, mas é difícil produzi-los? Por quê? Porque nós falamos dele, mas nós não o conhecemos e não andamos com ele. É como você falar de qualquer celebridade que você conheça no mundo, famoso aí, gospel ou não. Você pode falar dele, porque você entra na internet, a internet vai encontrar data de nascimento, cor que gosta, prato preferido, roupa que prefere, carro que prefere, aonde mora, nome da esposa, nome do filho. Você vai falar um monte de coisa dele, mas você não o conhece porque você não anda com ele. Então ele falou isso. E eu estou falando hoje sobre nós, o Espírito Santo sobre nós. Eu falei o Espírito Santo conosco, eu falei o Espírito Santo em nós. E agora eu quero falar sobre nós, bem rapidamente, porque o foco não é ele estar sobre nós, não é ele vir sobre nós, como acontecia no Velho Testamento.
Você pega a vida dos profetas, a vida de Sansão, e você vai ver que a Bíblia vai dizer, e o Espírito Santo vinha e tomava eles, vinha sobre eles, e eles faziam coisas maravilhosas. Mas o foco de Deus nunca foi vir sobre nós. O foco do Senhor nunca foi vir sobre nós, e sim estar conosco, habitar. Visto é que ele fala no Novo Testamento que nós seremos templo do Espírito Santo, casa de Deus, morada do Altíssimo. Quando ele fala Emanuel, Deus conosco, não é ele andando em nosso meio como Jesus veio, teve que vir para fazer o que fez, mas era Deus conosco, Deus em nós realmente, morando e habitando em nós, que devido aos nossos pecados, às nossas falhas, é muito complicado a gente entender isso. Mas fato é, e é verdade, a gente precisa entender que nós carecemos do Espírito Santo, que nós precisamos do Espírito Santo. Então eu preciso começar a entender, e para entender eu preciso dele, eu preciso clamar a ele, eu preciso invocar a ele, eu preciso pedir a ele. Como que pode nós olharmos para homens como Pedro, como João, homens indoutos? A Bíblia fala que eles eram indoutos, lá no capítulo 2 de Atos. Indoutos naquela época significava analfabetos. Não sabiam falar, não sabiam ler, não sabiam escrever. Mas o primeiro sermão de Pedro, com unção e autoridade, ele ganha 3.000 almas para Jesus. Hoje nós pregamos tanto conhecimento, e eu me incluo nisso, mas ninguém se converte. E aí você vai dizer para mim que o coração do povo está duro. Naquela época também estava. Eles perseguiam a igreja, queriam matar os apóstolos. Sabe, eu vou falar para você, olha, não se vê mais milagres como se via antigamente, nem batismo com o Espírito Santo. E você vai falar para mim, é porque se multiplicou a iniquidade, o amor de muitos estão esfriando. Sim, estão, a iniquidade está aumentando a cada dia. Mas o fato é que nós não estamos com ele. Isso é triste, é real. A igreja colocou ele de lado. E colocou parafernálias, colocou coisas no lugar dele. E resolve sem ele. Mas resolver sem ele não tem salvação. Resolver sem ele não tem convencimento de pecado. Resolver sem ele não tem conversão genuína e verdadeira. Não tem isso. Não tem contrição no coração, não tem sabedoria, não tem temor, porque se não tem temor, não tem sabedoria, porque o temor é o princípio da sabedoria, e para isso nós precisamos do Espírito Santo, assumindo o lugar dele, em primeiro lugar na sua, na minha, na nossa vida, no centro da igreja, porque ele foi enviado para estar no lugar de Jesus. Isso é a consciência individual, única. Cada um tem que ter esse entendimento, essa compreensão. E o primeiro ponto para a gente chegar nisso aí é parar de falar um do outro. É parar de apontar o dedo e entrar debaixo da artimanha do diabo, que é nos dividir. Porque quando ele nos divide, nós nos enfraquecemos. Quantas denominações estão divididas dentro dela mesma? Como estava Coríntios, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, os mais espirituais. A divisão estava dentro do corpo de Coríntios. E uma igreja que outrora explodia nos dons, os 9 dons manifestando, coisas grandes de Deus fazendo, agora opera a divisão. E na divisão, Deus não opera, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Eles operam na comunhão, na unidade. A Bíblia vai falar para nós em Atos, eu vou ler com você isso em Atos, e eu quero ler com você Atos amanhã, capítulo 2, sobre o início da igreja, a igreja primitiva, por que que tinha aquilo, por que que acontecia aquilo. Há coisas ali que nós deixamos de fazer. Então o foco de Deus não é vir sobre nós, o foco de Deus não é andar conosco, não, do Espírito Santo é estar em nós. Porque ele vai fazer através de nós. Ei, você e eu temos que entender que quando eu estendo a mão e coloco sobre o enfermo, há uma outra mão sobre a minha mão. Quando eu piso num lugar para tomar posse daquele lugar, há um outro pé sobre o meu pé. Quando eu abro a minha boca para falar alguma coisa, há uma outra boca falando através de mim. Aleluia. Eu preciso ter essa consciência, eu preciso ter esse entendimento, essa compreensão. Porque ele não está comigo mais, ele habita em mim, ele não está sobre mim, ele está em mim. Aleluia. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que veio sobre ele o Espírito Santo, mas não ficou sobre ele, veio e ficou nele. Glória a Deus, e o conduzia. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo levou ao deserto, conduziu ao deserto. Quem levou? O Espírito Santo.
Por que ele não pode levar você e a mim ao deserto? Só podia levar Jesus, por que não? Porque foi no deserto que Jesus venceu, e foi no jardim que Adão pecou. Adão cai no jardim, Jesus vence no deserto. Lugares totalmente contrários e opostos. Mas por quê? Oh, glória a Deus. Adão tinha a presença de Deus contínua. Jesus tinha a unção do Espírito Santo e o Espírito Santo habitando nele. Jesus vence com a palavra, Adão perde por desobedecer a palavra. A palavra de Deus para Adão é: não comerás desse fruto, porque o dia que comer morrerá. A palavra de Jesus para o diabo, para Satanás foi, também está escrito: nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de mim. Para trás de mim, Satanás. E Satanás foi embora e os anjos vieram alimentar Jesus. Adão perde, peca, cai, porque desobedece a palavra. Cristo vence a tentação porque obedece e submete a palavra. Aleluia! Essa é a diferença, o grande diferencial. Nós só vamos conseguir resistir se Ele estiver em nós. Eu quero orar com você. Bendito Deus e Pai, eu te louvo, glorifico o teu nome, bendigo ao Senhor. Tu és Deus poderoso sobre a terra. Muito obrigado. Abençoa o meu irmão, a minha irmã. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, nessa trajetória. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão para isso. Para a glória e honra de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, beijo no seu coração. Deus te abençoe. Bom dia, vida.